Olá pessoal, eu sou Franca Taíde do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. E vamos falar hoje de injustiça, né? Silas Malafaia não é um representante de Deus. Ele prega injustiça, mente, defende ricos, condena pobres, cobra dízimo, que não existe justificativa no Novo Testamento, usa o Velho Testamento para pregar riqueza material, que Jesus condenou em 42 passagens a riqueza material, condena homossexuais, mas acha justo, né, explorar o pobre através de dízimos que não encontram justificativa no Novo Testamento, que ele representa através do cristianismo, e ficou rico através dos dízimos, que só serviram para as tribos de Levi, para sustentar as tribos de Levi. Não existe justificativa para dízimo. Santo Agostinho defendeu que no máximo, né, no século IV, que no máximo os fiéis deveriam ajudar a sustentar os párocos, né, que pregavam a palavra. Mas não voto de fé de 10 mil, doação do auxílio emergencial, que existe vídeos de pastores da Universal pregando a doação do auxílio emergencial. Existem vídeos do Malafaia pregando que os desempregados doem 30% do seu aluguel para receber glória. O engraçado é que a maioria dos fiéis nunca ficam ricos, só ele. Né? Só ele que recebe glórias. Né? E Jesus não diz que dinheiro é glória. Jesus diz que o caminho dos céus é amar Deus sobre todas as coisas e ter fé que ele é o caminho para a salvação. Por isso, Silas Malafaia defende os valores anacronicamente históricos de Caifás, que vendia fé e por isso ficou rico. E condenou Cristo, que condenava a riqueza material por ser uma ameaça. Né? O pastor Henrique Vieira, né, um pregador justo, né, chega a afirmar que se Jesus voltasse hoje ao Brasil, provavelmente Silas Malafaia, Edir Macedo seriam pessoas que condenariam ele à morte. Por quê? Porque ameaçariam a riqueza. Né? Jesus diz que ninguém ama a dois deuses. Ou você serve ao dinheiro, ou você serve a Deus. Né? Silas Malafaia chama o Papa de mentiroso, porque o Papa diz que homossexuais são filhos de Deus. E ele diz que homossexuais são amaldiçoados e devem ir para o inferno. Mas o que fica rico explorando o pobre, não. Ele não diz que Paulo, em Coríntios 13, diz que o amor de Cristo tudo releva, tudo perdoa, tudo aceita. Então o amor é maior do que um pecado. Então o amor perdoa. E Jesus, o próprio Jesus, que está acima de Paulo, diz que amai-vos a todos como eu vos amei. Silas Malafaia defende valores burgueses, como Caifás vivia, e condena movimentos sociais de povos pobres que Jesus andava. Dá para se entender isso? Que cristão é esse? Silas Malafaia chama Lula de ladrão, mesmo tendo sido inocentado pelo STF, por ter sido condenado por um triplex que não era dele, um sítio que não era dele e um terreno que nunca recebeu. Mas ele, que tem um patrimônio de mais de 50 milhões de dólares, extorquindo através da venda de fé, não é criminoso.
explorando o povo desesperado, né? Não é criminoso. Defende o conservadorismo e condena a esquerda, que ele chama de esquerdopatas, né? Só vou dar um exemplo no Brasil, que os conservadores católicos fizeram em 1897, quando condenaram Antônio Conselheiro e a cidade de Canudos como praticantes de atos de pecados contra a igreja. O governo mandou o exército para lá e um dia matou 25 mil brasileiros. Estuprou mulheres em nome de Jesus. Decapitou cabeças, porque Conselheiro atraiu várias pessoas que passavam fome no Nordeste naquela época, né, para construir uma sociedade que tudo que se produzia era repartido em igualdade. Não existia propriedade privada e os coronéis começaram a perder escravos e os padres começaram a perder dízimos. Que não, volto a dizer, não existe justificativa no Novo Testamento para dízimo. Dízimo é um assalto, é um engano, né? Eu desafio um pastor a me mostrar na Bíblia que Jesus defendeu a doação de dízimo. Principalmente voto de prosperidade, né? Ele fala que Jair Bolsonaro que não é criminoso, né? O filho de Jair Bolsonaro tem 19 imóveis e não tem patrimônio, os imóveis documentados, e não é corrupto. Mas Lula, que não tinha documentação que provasse, é corrupto. Qual é o medo de Silas Malafaia? É que a volta do governo de Lula construa uma educação de qualidade. Uma educação que Paulo Freire defendia, o direito de criar um ser humano que pense e reflita sobre os acontecimentos do mundo e se liberte das armadilhas. Um ser humano que pensa e reflete, logo percebe que Silas Malafaia usa o Velho Testamento para ganhar dinheiro e o Novo Testamento para se passar de santo. Né? Inclusive, eu acompanhei várias falas dele, que ele chega a citar prosperidade em Cristo, mas não tem nenhum versículo bíblico em Cristo que ele defenda, né, prosperidade material, né? Ele chega a falar, né, quando estive preso, fosse me visitar. Quando estive doente, me visitaste. Quando estava sem teto, me acolheste. Quando tive fome, me deste de comer. E os apóstolos perguntaram: mas Senhor, nunca fizemos nada disso por você? E Jesus diz: em verdade vos digo, toda vez que fizeste por um irmão, estará fazendo por mim. Prova cabal que Jesus defendia, né, os pobres e explorados. E Silas Malafaia condena o MTST, que tem direito, no artigo 6º da Constituição, à moradia, é o direito social, e a invasão de propriedades públicas serve como pressão para agilizar a reforma urbana, mas não critica os grileiros de terra. Né? Por exemplo, ele não criticou, né, aquela apreensão de 67 mil toras derrubadas na Amazônia de um grileiro de terra que o ministro do Meio Ambiente liberou. Ele não critica que 1% dos grandes ruralistas detém 50% de toda a área plantável do país. Mas critica os sem terras que brigam pelo direito à terra para produzir, né? Como justiça social, e a reforma agrária é um direito constitucional. Ele é contra. Né? Ele é contra a esquerda sem saber o significado da esquerda. Né? A principal acusação de Jesus era subversão.
Ele era um revolucionário. Ele revolucionou a palavra. Ele transformou Deus de um Deus que punia para um Deus que ama acima de tudo. Ele revolucionou a palavra. E ele foi condenado por subversão. Por quê? Porque ele ameaçou, né, a riqueza material de Caifás. Ele tentou subverter a ordem, dizendo que não precisava de dinheiro para agradar a Deus, e Caifás se sentiu ameaçado pela tentativa de subversão e o condenou à morte. Caifás era um conservador, e o conservador conserva valores que não permitem a mudança da ordem social. Então o conservador defende que o pobre que nasce pobre tem que morrer pobre. E o rico que nasce rico tem que morrer rico. Não existe ascensão social, né? É pecado uma empregada doméstica formar um filho médico? No governo Lula se formou. Silas Malafaia condena Lula. É pecado um filho de um pedreiro se formar advogado? No governo Lula se formou. Silas Malafaia é contra. É pecado o pobre ser incluído no orçamento? Silas Malafaia acha que sim. Inclusive está defendendo agora o projeto do Paulo Guedes, que defende que donos de restaurante doem os restos de comida para mendigos, ao invés de apresentar um projeto social para resgatar a cidadania de moradores de rua, que são também seres humanos e filhos de Deus, né? Então, se um homossexual, como Silas Malafaia diz, vai para o inferno, né, ele também vai. Porque ele usa de uma mentira para ganhar dinheiro dos fiéis, né? E acusa e julga, quando Jesus disse que quem julga é Deus. Nem ele tinha autoridade para julgar, mas Silas Malafaia julga, né? O engraçado é que ele já chegou a se alinhar com Dilma Rousseff, já se alinhou com Lula, ele se alinha com quem tem o poder na mão. E agora, quem está com o poder é um homem que defende tortura, é um homem que defende que Dilma Rousseff foi torturada por ser terrorista, mas Brilhante Ustra, o herói de Bolsonaro, que Silas Malafaia defende, chegava a colocar camundongos em vaginas de mulheres. Esse é um santo, né? Tortura, Jesus foi torturado. Silas Malafaia defende Bolsonaro, que defende tortura, e Jesus foi torturado. Então Silas Malafaia é cúmplice de tortura, né? É um falso profeta, né? Como diz o pastor Henrique Vieira, né? Condena Marielle Franco, dizendo que ela era defensora de bandido, né? E Jesus perdoou 2 na cruz, né? Mas ele condena. Jesus perdoa, ele condena. Ele tem mais autoridade do que Jesus, né? E por último, né? Tem tanta fé que Jesus diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você move aquela montanha daqui para lá. Ele não consegue mover nem um palito de fósforo, né? Pregou que as igrejas ficassem abertas na pandemia, ameaçando a vida dos próprios fiéis em nome do dinheiro, dos dízimos, né? Dizendo que o supermercado ficava aberto, né? Que trabalhadores iam trabalhar. Trabalhador ia trabalhar porque o governo não protegeu. Os mercados ficavam abertos porque as pessoas precisam comer. Mas a oração pode ser feita em casa. O próprio Papa Francisco não abriu a capela de São Pedro, né? E ele, né, disse que o Papa, né, é um defensor de pecadores, né? Mas ele, o Papa, fez voto de pobreza e ele fez voto de riqueza, né? Ele costuma condenar Júlio Lancelotti, que protege vagabundos. Quem são os vagabundos? Moradores de rua, né? É uma missão que Cristo defenderia, mas ele condena. Para ele, né,
O abençoado é aquele que conquista dinheiro. Mas existe uma regra no capitalismo. Para um ser humano ficar bilionário, ele tem que explorar milhões ou milhares de trabalhadores. Um exemplo para vocês pensarem. Luciano Hang, em 3 anos, triplicou a fortuna. Enquanto isso, o trabalhador que gerou a riqueza para ele continuou pobre do mesmo jeito. Ele está explorando o trabalhador. Quem produz a riqueza é o trabalho. Silas Malafaia diz que é o empresário, né? Sem o trabalho, o empresário não ganharia dinheiro. No entanto, ele é explorado porque o empresário defende valores como Silas Malafaia, adorando o Deus dinheiro. Ok? A gente tem que restabelecer a justiça, né? E se uma pessoa é inocentada pelo STF, se existem provas, né? Sérgio Moro violou o sigilo telefônico da presidente da República sem a autorização do STF. Dilma Rousseff, né, falhou naquele momento em não mandar prender ele por violação de segurança nacional ao gravar o telefone da presidente da República sem autorização. Sérgio Moro levou Lula em condição coercitiva sem ter convocado ele nenhuma vez. Um ato ilegal. Sérgio Moro grampeou o escritório de advocacia para escutar o ensaio da defesa de Lula. Crime. Sérgio Moro negou, impediu o habeas corpus que libertava Lula, que foi negado um habeas corpus pela primeira vez desde 1988. Sérgio Moro violou o sigilo telefônico de Marisa Letícia e acusou ela de ter um patrimônio de 230 milhões. Foi tanta pressão que ela teve um derrame. Sérgio Moro proibiu Lula de ir no enterro do irmão. E qualquer preso, segundo o Código Penal, tem direito de ir ao enterro de um ente querido. Sérgio Moro roubou um tablet do neto do Lula e não devolveu até a morte do menino. Sérgio Moro condenou sem provas. E para entenderem, né, Karl Marx já dizia, né, na crítica da filosofia do direito de rei, a justiça é burguesa. Né? Fernando Henrique, no livro Privataria Tucana, quando entrou na presidência da República, tinha um patrimônio de 1 milhão. Quando saiu, já tinha 50 milhões. O Ministério Público nunca chamou para perguntar de onde veio o terreno para construir o Instituto Rui de Cardoso. Nunca perguntou de onde veio o dinheiro para comprar um apartamento de 400 metros quadrados em Higienópolis. Nunca o convocou para explicar as 2 fazendas que ele comprou. Nunca o convocou para explicar como ele comprou o apartamento de Paris. Né? Mas, para o PT, é diferente. Por quê? O Ministério Público defende a elite e a elite é contra direitos para os mais pobres. Na história do Brasil, essa é a 3ª vez que um presidente que defende os mais pobres é acusado de corrupção. Né? Enquanto Jair Bolsonaro, responsável por 500 mil mortes, para Malafaia é um santo. Ok? Essa foi minha participação e reflitam sobre isso.